Boa tarde, chegando aqui, 4 minutos adiantada, para ir me preparando aqui, conversando com vocês, fazendo um aquecimento. Aliás, aquecimento, que gelo que tá hoje, que gelo. Oi, todo mundo que tá chegando, já sei que o nosso convidado já está ligado, mas eu vou esperar um pouquinho para chamá-lo. É o Dr. Otávio Macedo, esse dermatologista mega especialista, talentoso, que tem um monte de clientes bacanas. Enfim, oi, Ana Maria, oi todo mundo que está entrando. Nossa, muita gente entrando rapidinho. Bem-vindos todos, segunda-feira, começando a semana com esse friozinho. E eu queria relembrar aqui a parceria que a gente tem com o Magalu, Magazine Luiza, o Glamourama e o Magalu. E é um prazer ter eles aqui prestigiando e reconhecendo o nosso trabalho. É muito importante nos dias de hoje ter alguém que reconheça o valor e a relevância do trabalho que a gente faz. Então eu agradeço muito a Luiza Helena Trajano e o Magalu e a parceria com o Glamourama. A cada semana a gente escolhe um tema. O tema dessa semana não podia ser outro: frio, gelo. Então, se quiser, vai lá no Glamourama ver. A gente separou umas botas bem descoladas e charmosas à venda no Magalu. E aqui estou eu esperando o Dr. Otávio Macedo. Ele já deve estar aqui. Estou aqui procurando. Não está aqui, eu acho que não está não. Morgana, ele falou para mim que ele já estava. Talvez ele esteja em outro lugar. Dá uma checada, por favor. Talvez ele tenha entrado em algum outro lugar, lá no inbox, eu não sei. A gente vai esperar aqui. Eu vou falando um pouquinho do Dr. Otávio, tá? Dr. Otávio Macedo é um mega dermatologista, referência nacional e internacional em cosmetria e cirurgia dermatológica. Ele é formado pela Faculdade de Medicina de Taubaté, com experiências e residências em dermatologia e cosmetria na Suíça, na França e na Argentina. Ele tem 40 anos de carreira, construiu um nome, atendimentos clínicos diários ele faz, pesquisas médicas, participações em congressos no mundo inteiro, como membro das sociedades brasileiras, americana e europeia, de dermatologia e cirurgia a laser. O Dr. Otávio, que está aqui, acabei de vê-lo. É também um mestre em oferecer aos pacientes aquele tão necessário equilíbrio da pele. Isso é raro, hein? Alguém com a cabeça tão no lugar e tão focado e tão cuidadoso. Olá! Doutor Otávio! Tudo bem? Como vai? Que prazer te ver aqui, hein? A gente já se viu em vários lugares, mas aqui é nossa primeira vez. Muito obrigado pelo convite, estou extremamente feliz. Muito obrigado mesmo. Obrigada a você por ter arranjado um tempinho de falar aqui com a gente. Eu sei que a sua clínica, a sua agenda, o seu dia a dia é bem agitado. Você também faz umas conversas bacanas sobre o seu tema favorito, né, que é cuidados e atenção com a pele. Então, hoje você é meu convidado, tá, doutor Otávio? Muito obrigado. A seu dispor, à vontade. Obrigada. Doutor Otávio, quais foram os principais problemas nessa pandemia, nesse isolamento, que os pacientes levaram para você? E lá para os profissionais da sua clínica, que são muitos. Sim. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Nós percebemos que com o estresse, a pandemia foi realmente alguma coisa que ninguém esperava, foi uma coisa de uma hora para outra, nós somos obrigados a parar completamente, e isso gerou um estresse muito grande, e gerando, como nós sabemos, um aumento de cortisol. Cortisol é esse aumento do hormônio que acaba afetando várias situações no nosso organismo. Na nossa parte dermatológica, nós vimos assim, eu fiz até uma pesquisa em outras lives que eu fiz, a primeira queixa de pacientes, inclusive nós fazíamos telemedicina, era queda de cabelo.
a queda de cabelo chegou a praticamente 70% de queixas. Em segundo lugar veio o acne. Em terceiro, a acne, a rosácea, que não é acne. E depois as dermatites, eczemas, etc. Mas a primeira grande queixa foi a queda de cabelos. Doutor Otávio, explica um pouco o que é cortisol. É aquele hormônio do estresse, não é? Exatamente. Ele é fabricado pelas adrenais. E ele é importante nós termos, né? É importante porque quando você leva um susto, quando você tem um acidente, ele é importante que ele vai te dar sinais de alerta. Ele é muito importante. Nós temos picos do cortisol, principalmente pela manhã, mas ele precisa estar sob controle para não gerar o estresse, ansiedade generalizada, situações de pânico. Então, este estímulo, né, por uma situação desconhecida que foi a pandemia, logicamente, pessoas que não estavam preparadas, pessoas que foram obrigadas a ficar confinadas, as situações, por exemplo, uma família toda com filhos, mulher, esposa, fazendo escola em casa, convivendo tantas horas juntos. Então, gerou uma série de situações emocionais e aí, fisicamente também, por exemplo, com a queda de cabelo. Foi uma das queixas que mais nós percebemos. Agora, é importante diferenciar uma queda de cabelo, porque assim, o cabelo cai. Né? Nós sabemos de 100, 150 fios por dia, ele cai. Mas também então, nascem outros, né? Nascem outros. Então, o que acelerou foi que a fase de repouso ficou acelerada por esse cortisol aumentado. Mas quando você tem uma queixa de queda de cabelo, eu não posso simplesmente achar que é o estresse. Eu preciso descartar algumas situações físicas. Então, assim, exames laboratoriais são bem importantes. Quais as outras situações além do estresse? Febre, cirurgia, alterações da tireoide, pós-parto, cirurgia bariátrica, tudo isso, diminuição de ferro causando anemia e ferritina baixa, podem ser causas. Então, eu não posso ser displicente a achar que uma queda de cabelo simplesmente é o estresse. Eu preciso descartar todas essas possibilidades físicas laboratoriais. E mais, diferenciar também uma queda de cabelo que nós estamos falando, que chamamos de eflúvio telógeno, que ela vai ter um começo, um meio e um fim com o tratamento, ou a calvície. A calvície é outra situação, que nós chamamos de alopécia androgenética. Então, às vezes, a pessoa está perdendo cabelo e ela está iniciando uma calvície. Por isso, é importante o olhar, o diagnóstico do dermatologista. Ótimo. Outros problemas que você falou acne. Acne é por causa da máscara ou não? Então, nós temos assim, a situação de acne, né, que acontece após a adolescência. 80% dos adolescentes têm acne. Né? Nós temos, então, por volta de 24 milhões de adolescentes. Ele é um problema seríssimo. Agora, a acne, obviamente, também piorou com a máscara. Mas tem uma situação bem diferente disso tudo, que os americanos, foi até publicado no New York Times, chamado maskne, M-A-S-K-N-E, maskne. Foi confundido, muita gente achou que era somente um problema tampando e dando acne. Na verdade, não é bem isso. O que aconteceu? Com o uso exagerado das máscaras, o calor, a transpiração nesta área e pequenas escoriações facilitou a contaminação, inclusive de germes, bactérias que nós temos na boca, nessa região. Então, pequenos ferimentos, etc. E aí foi confundido. Muita gente, inclusive no Brasil, eu vi publicações, confundiram. Acne é acne, maskne é outra coisa. Tanto é que os medicamentos usados para essa situação chamada maskne é diferente do que nós usamos para a acne tradicional do adolescente. Porque eu acho que a acne tradicional era uma coisa interna, não é, doutor Otávio? Na verdade, ela tem todo um componente hormonal a partir da adolescência. Por que existe acne? Os hormônios masculinos e femininos, ovários e testículos, vão ser iniciados a sua produção a partir da adolescência, obviamente. Só que existe essa produção do hormônio masculino, inclusive pelo ovário, estimulando a nossa glândula sebácea. Ela está quietinha, a glândula sebácea é necessária que dá a nossa hidratação junto com a água. Só que na adolescência esses hormônios fazem uma hipertrofia, um crescimento exagerado dessa glândula sebácea. Aí esse óleo não consegue sair, forma o cravinho. Se o cravinho não é tratado, ele vira pústula, a famosa espinha, e aí por diante. Então isso é hormonal, deve ser tratado, se não passa com a idade.
Os pais que têm adolescentes começando com acne levam ao dermatologista, porque isso não passa com a idade, isso é um mito. E aí acaba trazendo situações emocionais importantes. Nós percebemos que existe 20%, eu fiz um estudo que mostrou que 20% dos adolescentes com acne desenvolvem depressão. Nossa, é porque incomoda muito. É uma Ninguém fase gosta de ficar com a pele difícil. cheia de... O adolescente já não sabe se ele é criança, se ele é adulto, situações emocionais importantes, dificuldades de relacionamento, e aquela pele totalmente atacada é muito difícil. Então, essas cicatrizes emocionais podem levar até ideias suicidas. É uma situação bastante importante. É seríssimo, é seríssimo. Então, acne não é uma coisinha assim, olha, um cravinho, uma espinhazinha, vamos deixar passar. Ela é uma precisa doença. ser realmente... É uma doença, é uma patologia. E, como eu falei, 80% de adolescentes. É muita gente. Muita gente. Várias perguntas aqui, doutor Otávio, que tem a ver. A gente ia abordar esse assunto. Uma é da Silvia Rossetti, a outra não sei de quem é. Uma é sobre alergias, tipo dermatites, e a outra sobre herpes. Herpes zoster também piorou agora, né? Sim, quem tem... São duas situações de herpes. Silvia Rossetti é uma querida, um beijo para ela. O herpes simples é aquele herpes que vai, que volta repetidamente, principalmente em lábios e regiões genitais. Ele é causado por um tipo de vírus que às vezes fica quieto no seu organismo, né? E de repente, com o estresse, o calor, o sol, uma febre ou a pandemia, logicamente começou também a ter essas lesões repetidas. Isso precisa ser tratado durante as situações. E existem substâncias, a lisina e o zinco, que ajudam a diminuir esses intervalos. O zoster é diferente. O zoster, ele só tem uma vez na vida, por isso que a gente toma a vacina de zoster a partir de 50. Eu já tomei. Eu também já, passamos os 50. É obrigatório, porque é muito comum na terceira idade, e quando isso acontece, é muito dolorido, dói muito. E as lesões do herpes zoster, às vezes elas se confundem nos primeiros dias. Aparece só uma lesãozinha vermelha, mas no segundo, terceiro dia começa a aparecer uma bolhazinha, uma vesícula, e normalmente associado com dor. Então, dor no corpo, no tórax, e às vezes pega o nervo facial também. Então, o zoster é diferente e ele só acontece uma vez na vida, porque é o vírus lá da catapora. Quem não teve na infância, normalmente vai manifestar no adulto. Então, em relação a herpes, são esses dois tipos, e as dermatites também pioraram. Obviamente, por quê? O excesso de lavagem nas mãos, a não reposição do hidratante. E mais importante... Mas mesmo, doutor Otávio, eu, por exemplo, eu passo hidratante o dia inteiro, eu tenho mania de hidratante no rosto, na mão, contorno do olho, contorno do lábio, em todo lugar. Eu passo o dia inteiro, mas não adianta. Não inventaram ainda um hidratante para esse caso. De tanto ressecamento, exatamente. Agora, existe também uma outra situação, porque pelo excesso de lavagem do álcool, o que acontece é que o nosso microbioma, a nossa população de bactérias, que é tão importante... Eu ia te perguntar o que era isso. O que é microbioma? Microbioma é o mundo dos micro-organismos. Então, bactérias, fungos e vírus Só coisa que ruim. estão no nosso organismo. Para você ter uma ideia, é tão importante o microbioma, nós temos dois grandes microbiomas, da pele e do intestino. Nós falamos que o intestino é o segundo cérebro. Para você ter uma ideia, nós temos 10 trilhões de células humanas para 100 trilhões de células bacterianas. É uma quantidade absurda. Só que elas são muito leves e hoje em dia calcula-se que ela tem o peso do cérebro, entre 3 e 4 quilos de bactérias. Nossa! Boas. E essas bactérias são dois microbiomas, o da pele e do intestino. Do intestino é tão importante que é ele que libera a dopamina, a serotonina, que interfere no nosso cérebro. Se o intestino não funcionar bem, ele vai interferir, inclusive, no nosso humor, tem situações psiquiátricas e tem casos até associados com o autismo. Na nossa pele, esse microbioma, se ele for desequilibrado, lavando demais, banho quente, detergente, não adianta só passar creme. Você precisa passar cremes específicos que possam repor essa camada hidrolipídica, porque a barreira foi quebrada. Então, essa situação do microbioma é algo cada vez mais estudado, cada vez mais interagido com a nossa saúde.
É seríssimo. Então, por exemplo, a gente tem que comprar um creme, um hidratante especial. Isso, que tem esses pré-bióticos. Existem algumas linhas específicas para isso. Não é probiótico. Tem a ver com probiótico, O não. probiótico nós tomamos. O Eu probiótico tomo. isso é importantíssimo. São bactérias boas, bactérias vivas. Isso é importantíssimo. O pré-biótico é o que você vai dar para suas bactérias. Então, alimentação, fibras, frutas vermelhas, alimentos menos processados, evitar o açúcar. Isso tudo vai favorecer a nós termos menos inflamação no nosso corpo em geral. Ter menos oxidação, vai enferrujar menos, os famosos radicais livres. Então, se você tiver todo esse equilíbrio alimentar, você vai ter uma resposta imunidade muito melhorada. Está tudo muito ligado. Muito ligado. Doutor Otávio, o que foi batizado de Covid da pele? O que aconteceu de lesões de pele durante o Covid? Não, teve umas pessoas que falaram que tinha uma espécie de Covid da pele. Não, na verdade, assim... Tipo rosácea. O Covid ele gerou várias lesões na pele. Sim, pós. Não, mesmo depois, assim, durante você tinha algumas lesões, como veio lá, Itália, Espanha, vieram vindo essas situações, isso ficou mais estudado. Então, quando chegaram algumas lesões de peles aqui, nós conseguíamos dar o diagnóstico associado a todo o quadro clínico. Então, lesões descamativas, lesões arroxeadas nas extremidades, lesões como urticárias. Então, confundia um pouco. Você não sabia exatamente se era um problema só dermatológico ou estava associado ao Covid. Então, essas lesões foram muito específicas. Hoje está bem claro, o tratamento é bem tranquilo nesse sentido. E deu muita rosácea, não deu também? O que é exatamente rosácea? O que é exatamente isso? Rosácea... Muita gente tem rosácea? Muita gente. A rosácea é uma situação de hipersensibilidade na pele. Uma pele avermelhadinha. Então, uma pele que, às vezes, você leva um susto ou tomou um álcool, você entrou num lugar quente... A minha irmã, que é sua paciente, ontem eu almocei na casa dela, ela tomou um pouco de vinho tinto, ela ficou toda vermelhinha. Então, isso daí é um grau inicial da rosácea. Normalmente em pessoas de pele mais clara, pessoas de olhos mais claros, que tomaram muito sol também. E ela é uma situação que multiplica os vasinhos. Então, a rosácea ela tem várias etapas. Você pode ter só ela avermelhada, com os vasinhos. Depois ela pode ter lesões tipo espinha, mas não é espinha. Por isso que antes chamava acne rosácea. O terceiro é quando o nariz cresce muito, porque esses vasinhos, eles vão dilatando. Só faltava o nariz crescer, só. O nariz crescendo, ele ficando como se fosse um moranguinho. Aquilo é o estágio final da rosácea. E ela pode acometer, inclusive, os olhos. A blefarite, às vezes, precisa diferenciar da rosácea. Então, a rosácea tem tratamento. Ela piorou muito também, porque ela depende de picos de estresse, do cortisol. Mas o principal da rosácea é você tentar evitar essas situações quentes, comidas quentes temperadas, álcool em excesso, e também não desengordurar demais essa pele. Essa pele precisa ser hidratada. Porque às respirar, né? Exato. Às vezes existem preconceitos assim, minha pele com rosácea, não posso passar creme. Eu tenho a pele oleosa, não posso passar creme. A hidratação vai recompor essa barreira que nós falamos no início, que altera o microbioma. E a rosácea, ela precisa ser tratada, não adianta somente cremes. Como tem vasinho, você precisa de laser. É o laser que vai destruir aquela pele avermelhada e rosada. Mas com as situações de estresse, infelizmente, tiveram casos de piora da rosácea, sim, durante essa pandemia. Doutor Otávio, tudo isso são questões assim de patologia, né, que a gente está falando. Sim. Mas, fora isso, como é que ficou a autoimagem dos seus pacientes? Porque os tempos eram difíceis, né? Problemas gravíssimos, mas a questão é que as pessoas ficaram em casa, trabalhando no Zoom, o tempo inteiro, né, em isolamento, e parece que no Zoom e nas lives a gente fica assim, ó. Dependendo do ângulo. E aí, o que aconteceu com as suas pacientes e seus pacientes?
Olha, num primeiro momento, ficou Eu, todo por mundo exemplo, corri lá. Vamos dar um jeito de melhorar que, usando muita máscara, vamos realçar o olhar. Então, realmente, essa questão, e as pessoas passaram a se olhar mais. Eu tenho agora, assim, depois de 5 meses, eu começo a ver e a conversar com pessoas, além de toda a reflexão interna, de todo o emocional, todos os mergulhos que nós fizemos para a tristeza, para a alegria. Houve também, eu acho que as pessoas estão se cuidando um pouco mais. Por exemplo, se estava em casa, você tinha mais tempo do seu skincare. Vou passar meu creme de manhã, de noite, que eu não tinha tempo na correria de todo dia. Então, houve, assim, uma procura importante dos autocuidados em casa. Mas também chegou algum momento que as pessoas não aguentavam mais. Me faz um botox, porque eu estou me vendo... Não tem Porque skincare que dê jeito. não, porque tinham feito em dezembro, por exemplo, daí a hora era agora abril, maio. Quem fez em novembro era para fazer em março. E aí parou tudo, quer dizer, ninguém procurou mais, obviamente não era a Tantos prioridade. problemas, né? Exatamente. Mas a autoestima, quer dizer, você se olhar no espelho, você vê que seu rosto está um pouco mais descansado. Isso necessita de algumas injeçõezinhas. Eu acho que é corretíssimo. E essa procura, ela começou depois de uns 50 dias depois da pandemia, a vontade de se cuidar mesmo. Isso que você falou, essa nossa imagem muito próxima, dependendo do ângulo, ele também ficou bastante dificultado, né? É um Agora, espelho de aumento, né? é uma loucura. Depende... E a luz também, às vezes a luz mata, né? Dependendo da luz, com a Será que a minha tá inclinação da boa? luz. A minha tá Está boa? ótima, está ótima, está muito Eu boa. E mexi na luz, porque a minha tá boa? sexta-feira, Vê a minha se ela tá sexta-feira, boa. eu entrevistei o Fernando Torquato. Aí ele me falou que a luz não podia ser de lado. Aí eu falei, fica aí que eu vou mexer na minha luz. A luz é mortal. Existe, eu fiz alguns programas de televisão e realmente eu aprendi ali com as A coisa pessoas. mais importante. Mais importante, porque se ela vem, por exemplo, de cima, ela destrói. Dependendo do ângulo, é muito, muito complicado. E outra procura que a gente também começou a ter bastante, como se usa máscara, as pessoas começaram a fazer procedimentos aqui, podia ficar roxo, pode ter hematoma, que está tudo escondido, né? Mas na live não adianta. A Fica o live não labião adianta. aqui, ó. É, Eu acho interessante, porque é o seguinte, a maioria dessas pessoas que devem ter ido procurar você por causa da boca, sei lá, eu vou falar de pescoço já já, é porque são profissionais, né? Porque quem está no claro, Zoom é gente que trabalha o tempo inteiro. lógico, Live lógico. Zoom é profissional, né? Então É. não é frescura. Eu gosto bem de deixar claro que esses cuidados, né, doutor Otávio, são coisas que é como você passar um pente no cabelo e não aparecer que nem eu, né? Que eu tenho mania de ficar descabelada porque esse é meu jeito. Mas é como passar um pente de cabelo ou, sei lá, passar uma base. É um Lógico, porque respeito com os outros, né? claro, a pele é a porta da alma, né? Digamos assim. Isso é super importante. Você se olhar, você estar bem com você é o principal. Né? Os tratamentos nossos dermatológicos de cosmiatria é exatamente para estimular, para você ter mais força, mais energia de você se gostar. E aí, obviamente, todo o restante vai acontecendo. Então, esses cuidados, eles realmente não são como higiene. Eu acho que é cuidar do cabelo, cuidar do corpo, fazer atividade física, da sua alimentação, ter uma pele saudável. E hoje, cada vez mais, as cirurgias plásticas elas estão sendo retardadas, empurradas, porque a dermatologia evoluiu de uma forma tão importante, tão segura, com procedimentos e tratamentos, que você vai realmente tendo uma longevidade saudável. Eu gosto desse Sim. termo, longevidade saudável. Longevidade saudável, é bonito, bonito mesmo. Doutor Otávio, um monte de pessoas, inclusive eu, a coisa que mais pegou para mim, ao trabalhar muito com câmera e tudo, foi o pescoço, me incomodava. E aí, a doutora Paula, que me atende aí com você, doutora Paula Rau, que é ótima e que eu gosto muito, sua discípula e sócia aí da sua clínica, ela falou uma coisa que chama text neck. Sim, Explica sim. isso.
Isso é um fenômeno. Por quê? Desses últimos anos, né, a nossa postura correta é sempre olhar para frente. Só que com a tecnologia, os tablets, os telefones, nós passamos com um ângulo muito não anatômico, não ergonométrico, e isso, tecnologia. Então, esse pescoço tecnológico, ele é um fenômeno desse é tech, neck? Eu pensei que era text. Pode ser text ou tech. Vamos por text e tech neck, pescoço tecnológico. E quando você está nesta posição de 90 graus, o peso que a sua cervical suporta são 6, 7 quilos. Quando você está nesta posição do pescoço tecnológico, passa para 27 quilos. Você pode imaginar o que isso repercute em toda a nossa postura, em toda a nossa cervical. Então, antes, é um problema de ergonometria, obviamente que precisa ser corrigido com fisioterapia, alongamento, etc. Agora, isso gerou toda uma flacidez e gordura localizada pelo uso constante de 8, 9, 10 horas. Então, mas existem tratamentos. Estou me tratando lá. Existem tratamentos para isso, porque daí nós temos duas situações nessa região, que é a flacidez, né? A flacidez da pele, o colágeno que você vai perdendo, e também a gordurinha que se acumula. Então, nós temos que ter duas tecnologias diferentes, uma para tratar a flacidez, que nós adoramos os lasers, o ultrassom microfocado, o fotona, o tera. Nós temos a gordurinha, que precisa ser congelada, por exemplo, acho que é uma forma interessante de tratar a gordura congelando. E ainda nós temos a terceira opção de cuidar dessa flacidez com os famosos bioestimuladores, que não é preenchedor. Bioestimulador são substâncias injetadas debaixo da sua pele para você produzir colágeno, elastina e ácido hialurônico. Então, existe o problema, mas também temos algumas alternativas para ajudar na solução. Ainda bem, né? Ainda bem. Graças a Deus. E os olhos, doutor Otávio? Porque agora, né? Quer dizer, eu passo muito tempo também sem máscara, porque além de eu fazer essas entrevistas, conversas, quando eu estou na minha sala de trabalho, que é onde eu passo a maior parte do meu dia, a minha sala é sozinha. Só quando entra alguém que eu ponho máscara. Tá. Mas as pessoas, por exemplo, lá na Casa Glamorama, todo mundo trabalha de máscara. Claro, claro. Uhum. E os olhos? O que as pessoas estão buscando no seu consultório, nos olhos? Aí nós temos alguns combos, né? Nós podemos associar algumas tecnologias. Obviamente, a toxina botulínica, que existe há 27 anos, nós aplicamos a toxina botulínica para o olhar, para a abertura do olhar, é muito interessante. Só que eu gosto de tratar a toxina de uma maneira mais natural, para você não ficar congelado. Nós queremos movimentos, não vamos deixar esse rosto sem expressão nenhuma. E nós associamos também algumas tecnologias para melhorar a textura, a qualidade, o colágeno da pálpebra, que pode ser laser, fotona, que pode ser o Tixel, que é a termoporação. E nós também temos usado bastante o ultrassom microfocado, o famoso Ultera. O que ele faz? Ele trabalha a parte muscular do nosso organismo. E você trabalhando a parte muscular, você consegue fazer um leve lifting, uma leve tração na musculatura. Interessante. Interessante, porque ele não é preenchimento, ele não é a toxina, mas ele trabalha, ele dá um susto no seu músculo. E o músculo, levando um susto, ele vai dar uma contraída. Dá uma arrepiada, né? Isso, exatamente, exatamente. É a única tecnologia, para você ter ideia, que os americanos, o FDA, deixou esse aparelho usar a palavra lifting biológico. Obviamente não é cirúrgico, mas ele tem a capacidade de fazer... Como chama esse aparelho? Ultrassom microfocado é a tecnologia, o aparelho chama-se Ultera. Já existe há quase 10 anos no Brasil. O Elinho Pires falou que usa muito. Ele é um fã. Pires está aqui. Um abraço, Elinho. Ele é top, ele faz tudo, por isso que ele está super, super bem. Mas o Ultera ele adora, ele faz a cada 6 meses. Fazendo pelo menos uma vez por ano, você consegue melhorar bastante. Porque você trabalha a musculatura. É importante, às vezes as pessoas falam... A Cláudia Burmaian está perguntando se dói muito. Cláudia, não dói. Tinha uma polêmica que o Ultera dói, né? Aí eu fiquei sem fazer séculos. Aí eu fui fazer
Agora, quando eu comecei aí, depois que liberou as clínicas, eu fui e a doutora Paula fez, eu falei, É nossa, isso? não é nada do que falaram. E aí, a Não. semana passada, eu fiz um pouco aqui, eu não sei se eu fiz um pouco aqui, mas não dói. Tinha uma fake news que doía muito, doutor Otávio. Sim, falavam sim bastante. No início, pessoas deixaram de fazer porque doía. Mentira! É uma questão de você colocar uma pomada anestésica correta, o tempo certo, massagear, eventualmente A tomar sua uma. funcionária, Márcia, É, ela fez aplicou. massagem em mim, não deu nada. Eu também. Eu fiz o meu sexta-feira, até publiquei hoje. Eu fiz para levantar aqui. E você vê resultado realmente. Eu não tenho toxina aqui, foi só Ultera e deu uma boa levantada. Eu acho que realmente houve esse mito, né? Fake news, como você falou. Ele é super tranquilo. Se você conseguir fazer pelo menos uma vez por ano, é um grande avanço. Porque a gente está trabalhando lá embaixo. Eu gosto de fazer uma comparação quando nós tratamos flacidez ou rejuvenescimento. Imagina uma cama. A cama tem um estrado, tem um colchão e tem um lençol. Não adianta você ter um lençol maravilhoso, frete 2.000 fios, se a estrutura não está ok. Então você tem que tratar essa parte muscular, o meio do caminho, que é o colágeno, e ter um bom suporte, um bom lençol lá em cima para deixar a pele bonita, com brilho e Um menos mancha. frete 2.000 fios, pode ser para tese também, tá? Os dois. Você é engraçado, doutor Otávio. Doutor Otávio, nesse momento, quais são os grandes aliados para a gente manter a saúde da nossa pele? Os grandes aliados, assim, tentar manter o equilíbrio emocional. Eu na pandemia aprendi uma coisa que eu não fazia, não tinha tempo, não parava porque a minha cabeça é muito agitada. Meditação, por exemplo. Acho que meditação, para mim, foi um grande ganho, um grande aprendizado. Eu faço todos os dias. O Tadashi, eu acho sensacional, aprendi com ele a meditação. Eu acho que isso é super importante. Atividade física. Se você não faz atividade física, você não libera endorfina, você vai ter situações de Eu não acho disponibilidade. fundamental os dois. Mas a atividade Fundamental. física. O sono, outra coisa é o sono. O sono restaurador, ele é fundamental para a nossa imunidade, para a qualidade da pele, qualidade de todos os nossos sistemas. E muitas pessoas não respeitam muito essa história do sono, tomam lá um remedinho para dormir. E existem situações que eu gosto até de indicar, uma especialista de sono, porque existem neurologistas que fazem aquela polissonografia para saber se você tem ou não apneia, e você vai ter uma qualidade de sono melhor se você tiver um diagnóstico. Alimentação. Alimentação o mínimo processada, a mais natural possível, e tirar três pós mortais, que é o sal, o açúcar e a farinha branca. Eu diria, isso é fundamental, porque vai acontecer aquilo que eu falei no início, uma inflamação e uma glicação. Esse nome glicação é açúcar, vai caramelizar as nossas células, os nossos neurônios, e isso você vai perder longevidade. Vai perder longevidade. Então, se as pessoas entenderem esses princípios básicos, tentar mudar a alimentação, um equilíbrio físico e psíquico, eu acho que esses são os grandes aliados nossos. A partir de então, sempre foi, mas eu acho que a partir de agora ele tem que ser fundamental. As pessoas precisam entender esses mecanismos que estão muito interligados e respeitar o microbioma. Sim, achei muito interessante a história do microbioma, que eu não sabia o que era. Doutor Otávio, e para quem é fã de maquiagem, maquiagem com máscara, com acne, com suor, como é que faz? Vamos lá. Tentar, obviamente, ficar as horas que precisa com a maquiagem e retirar assim que chegar em casa. Hoje em dia existem qualidades de maquiagem excepcionais, específicas para qualquer tipo de pele. Mesmo as peles oleosas, que têm maior tendência a tampar esses poros, a formar mais acne cosmética, que nós falamos, existem qualidades muito boas, né? Não exagerar. Depois a gente vai falar de vitamina D, que estão perguntando aqui. A Ana Maria Carvalho Pinto está muito ansiosa. A gente tem mais meia hora, Ana Maria, a vitamina D está na fila. Então, a maquiagem. Retirar corretamente, escolher para o seu tipo de pele correto.
Se você tem alergia, procurar linhas que realmente são hipoalergênicas, fazer eventualmente um teste, mas não é proibido, não. Eu acho que a maquiagem bem utilizada, ela é necessária, ela realça, ela te dá realmente, sabe, tampa manchinha, melhora alguns poros. Eu sou totalmente a favor, desde que você retire muito bem. Eu gosto muito daquelas águas bifásicas para retirar a maquiagem como um todo, num primeiro momento, depois um demaquilante e depois seu sabonete tradicional, sua emulsão, sua espuma de limpeza. Então, A maquiagem gente bem usa essa usada. água trifásica antes do demaquilante? Eu gosto para tirar o grosso, sabe? Dá uma passada dessa água geral, aí você vai com o demaquilante. E algumas pessoas que não têm Doutora muita Paula paciência apareceu. Oi, amam doutora maquiagem. Paula. Oi, Paula, bem-vinda. Maquiagem, imagina, todo mundo tem que usar maquiagem, né? É, Homem também pode usar um pozinho para tirar o brilho. Eu acho que está por que incorporado. não, né? Claro, claro. Totalmente a E a, favor. e a tal da vitamina D, que é tão necessária, principalmente nesses tempos de pandemia e de isolamento, Com a certeza. A gente vitamina D. repõe, porque não dá. Eu, por exemplo, não tenho como tomar sol. Imagina, eu trabalhei o tempo inteiro na pandemia, eu ia de vez em quando, eu moro em apartamento, onde batia sol, eu ficava lá um pouquinho, mas é necessário, né, tomar umas gotinhas ou O que É você necessário, sim. aconselha? A Mina Brandão quer saber se é água termal. Eu adoro água termal. Água termal, eu acho que ela pode ser incorporada no seu dia a dia. Depois que você lava o rosto, Mas não é a uma... trifásica, né? A trifásica é Não, outra coisa, né? mas não, ela falou de água termal. Água Sim, termal que é... mas Sim, água termal é o spray. E o a spray. Isso. trifásica é aquele. E você agita, ela tem três movimentos diferentes e ela retira a maquiagem. A termal é mais para descongestionar, para acalmar a pele, é muito legal. Então, a vitamina D. Hoje em dia, a vitamina D é tão importante que ela nem é considerada mais vitamina, ela é considerada um hormônio relacionado a várias situações. Existem estudos mostrando que ele está relacionado a várias patologias, prevenção de outras. Existe a necessidade de você saber qual é o seu nível de vitamina D. Então, é importante dosar, pede para o seu médico, seu clínico, logicamente todos devem pedir, e saber que nível está. Se está abaixo, normalmente abaixo de 20, então há necessidade de reposição ou a questão do sol, obviamente, que é importante para a síntese da vitamina D, mas não o sol do meio-dia, que também tinha uma controvérsia, os ortopedistas falavam, não, tem que ser UVB do meio-dia, e obviamente não. Então, a Sociedade Brasileira de Dermatologia tem um consenso de que não adianta você tomar sol do meio-dia, ter vitamina D e depois ter câncer de pele. Então, existem estudos provando, se você tomar 3 vezes por semana, na perna, no joelho para baixo, 15 minutos é o suficiente. Ou você estar em situações ensolaradas, você está numa varanda, você está recebendo essa radiação. Não Ou precisa expor tomar. mesmo. Não precisa tomar dessa forma, de jeito nenhum. Isso é um grande mito e é perigoso, porque a incidência cada vez maior do câncer de pele, basicamente, o não melanoma, então o carcinoma basoespinocelular, depende de radiação ultravioleta. E já que nós estamos falando de radiação, eu vou falar aqui de uma coisa bastante atual, que é a luz visível, a luz azul. A luz azul também dos tablets, computadores e celulares, ela está cada vez mais comprovadamente sendo Tóxica. tóxica, prejudicial, inclusive aos olhos, à retina. Tem estudos incríveis. Então, os oftalmologistas, nós também estamos prescrevendo muito a luteína e a zeaxantina, que são protetores da luz azul contra a nossa pele e contra nossos olhos. Então, essa questão do filtro solar tem que estar lá escrito anti-UVA, anti-UVB, infravermelho, porque o calor também, e luz visível. Então, tomar bastante cuidado com isso. E a vitamina D, eu acho que eu respondi para a Ana Maria. Um beijo, Ana Maria. Doutor Otávio, as pessoas logo no começo não no começo, quando começaram a abrir as clínicas, estavam saudosas, né? Elas queriam se tratar, queriam ficar melhor, que nem a gente falou nas reuniões, no Zoom, nas lives, tudo. Quais foram quais foram as grandes mudanças na sua clínica com a chegada do coronavírus? Que cuidados especiais a mais você teve que implantar?
Sim, todos aqueles EPIs, né? Então, o paciente chega, ele tem um kit que nós damos, né? Um avental, como se fosse um avental cirúrgico, o propé, o álcool gel, colocamos uma touquinha também no couro cabeludo, e a maioria já vem de máscara, mas nós também temos máscaras. E todo o meu staff médico e de suporte usa o face shield. Eu acho que esses comportamentos, eles deixaram os pacientes muito confortáveis. Todos no dia seguinte eles nos escrevem que eles se sentiram protegidos, se sentiram acolhidos dessa forma. Respeitados. Respeitados, exatamente. E isso é fundamental. Esses princípios, eles não vão. Eu não acredito que isso vá se mudar mais. O uso da máscara, eu acho que a gente via os orientais viajando anos e até dava uma risadinha. Veja você, com gripe, sem Covid, sem pandemia. Você é um respeito ao outro, você, quando está gripado, usar uma máscara. E a gente não vê isso. Socialmente, as pessoas espirram, as pessoas... Enfim. Então, esses hábitos, eles vão ser incorporados, já estão incorporados, e eu acho que eles vão ser mantidos, sim. Eu não consigo mais imaginar viajar, aliás, sem máscara. É impossível, é impossível. Então, eu acho que algumas situações de higiene correta, que já se esperava que houvesse, mas eu acho que cada vez maior. E isso uma coisa que você faz na sua clínica também, que você esqueceu de citar, é tirar febre. Medir a temperatura. Digital, exatamente. Isso é muito importante, isso é obrigatório. Existem alguns prédios, inclusive, que deve ser feito isso. Eu já soube de casos de pessoas que nem sabiam, estavam completamente ok, e foi feito na recepção uma medida de temperatura e averigou que estava realmente um pico de febre. Então, isso é fundamental. Eu acho que quando você procura um tratamento dermatológico, de beleza, você, em primeiro lugar, é a sua saúde. Né? Não só por causa do Covid, mas todas as tecnologias, todos os tratamentos que nós vamos performar, eles têm que ser embasados. Medicina é baseada em evidências. Então, as tecnologias, os produtos, os injetáveis, nós só somos a favor e praticamos algo que seja consagrado. Tem uma mania hoje em dia, doutor Otávio, que eu vejo nos sites de celebridades e que eu tenho medo, que se chama harmonização facial. O que é isso? A gente tem visto muita desarmonização facial. Um show de horrores. É uma barbaridade. Então, assim, a harmonização, né, reestruturação, harmonização facial, nada mais é do que o famoso preenchimento. E alguns anos atrás, eu diria que há 30 anos atrás, quando eu comecei, nós cuidávamos das rugas só. Você ia lá preencher uma ruguinha. Né? Hoje em dia, há uns 10 anos, o conceito de rejuvenescimento, de harmonização, é você tratar o rosto como um todo, mas pensando em todas as superfícies. Você vai perdendo osso, você vai perdendo sustentação de gordura e a sua pele vai ficando flácida. Então, você tem que pensar nesses níveis todos e colocando esses preenchedores de uma forma que você vá reestruturando. Mas a harmonização, quando ela é feita sem critério, ela acaba dando tudo isso que nós temos visto. Que nem era o Botox sem critério, né? Exatamente. Você acaba congelando, no preenchimento você acaba fazendo desproporção na boca, colocando maçã do rosto a mais. E é uma questão também de simetria, de equilíbrio. O médico precisa ter um olhar crítico, um olhar esteta, para você conseguir dar um resultado, entregar um resultado harmônico. Escultor, né, doutor Otávio? Como? É um escultor, né? Exatamente, é uma escultura. E outra coisa, você não pode modificar alguns rostos. Por exemplo, às vezes vem com uma paciente com uma capa de revista e me pede, faz esse lábio. Mas eu não posso realçar aquele lábio que já não tem estrutura. Eu posso dar uma melhorada, mas às vezes essa paciente nem deveria fazer, porque o lábio é tão fininho, não tem sustentação, que não vai ficar harmônico. E você tem que ter proporção. Acho que os lábios mais feios que a gente tem visto, se você começa a prestar atenção, o maior está sempre superior maior que o inferior. Essa proporção é totalmente errada. A proporção áurea não é essa. A proporção áurea é 1 para 1,617, o famoso padrão ouro. Né? Então, as proporções, o olhar, às vezes, estético do médico
ele não está seguindo essas proporções. Lembrar também que nós temos 3 terços no rosto, o terço superior, o médio e o inferior. Isso precisa estar mais ou menos equilibrado. Às vezes está faltando no rosto não preencher um bigode chinês, mas projetar um pouquinho o queixo, por exemplo. Se a pessoa de perfil não tem um pouco da projeção do queixo, é aquilo que não a está deixando mais equilibrada ou mais bela. Então, o diagnóstico não é muito fácil. Esse assessment... Não é nada fácil, pelo visto. Porque, para você, o que eu vou equilibrar aqui? Aonde? Às vezes, o paciente vem pedindo uma coisa e você vê que é outra necessidade. E esse entendimento entre médico e paciente, ele precisa ser muito bem estabelecido. Uma confiança, um entendimento. E, logicamente, nós vamos explicar os benefícios de alguns procedimentos e eliminar outros. Então, essa harmonização, eu acho que realmente é um termo que está caindo realmente em desuso até engraçado, porque as barbaridades têm acontecido. É muito, 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 muito complicado isso. E, às vezes, você deixa de fazer, por exemplo, às vezes tem paciente que você fala, não vou fazer seu lábio porque ele já está bom, ele já está bonito. Quer mais? E põe mais. Eu prefiro perder esse paciente porque eu não vou ficar com o nome ruim também, né? Exatamente. Se o paciente fica todo deformado, aonde você foi? Fui no Dr. Otávio Macedo. É muito complicado isso. E essa procura pela beleza. Às vezes a pessoa está me procurando num momento inadequado emocional dela. Ou brigou, uma separação, em situações que vai tentar compensar o resultado previsto, possível, pela insatisfação emocional que ela está passando. Então, esse approach também não é só injetar, ou só técnico, ou só físico. Esse entendimento emocional do paciente, em que momento ele está, vai me gerar situações de resultados mais satisfatórios. É isso mesmo. Eu vou emendar numa pergunta que tem a ver com isso. Tem limite essa busca pela beleza? Porque tem várias pessoas que, nem você falou, que passam dos limites, né? E o que você faz quando, além de dizer não quero, não vou fazer isso, mas quando alguma paciente sua dá sinais que está começando a ultrapassar os limites, como é que você conduz? Então, eu assim, depois de alguns anos trabalhando com tudo isso, eu consigo perceber na nossa primeira consulta, na nossa primeira conversa, quando está dentro de um limite ou da expectativa. Eu não lido com expectativas irrealísticas. Eu tento mostrar até onde eu posso ir. E muitas vezes nós precisamos, sim, do auxílio de uma psicoterapia, olha... Eu ia te perguntar isso. Se você não trabalhava junto com um psicoterapeuta, um psicanalista... Sempre, porque a nossa pele e o cérebro, o sistema nervoso e o intestino, vêm do mesmo folheto embrionário. Então, eles têm uma conexão enorme. Então, algumas situações desencadeadas psicossomáticas, por exemplo, a psoríase, o vitiligo, algumas dermatites, elas estão correlacionadas. Mesmo a acne muito escoriada. Tem adolescentes que eu não vou conseguir curar aquela acne, porque 50% é do comportamento dela. Ela cutuca, ela espreme. E aí eu falo, sou muito claro, olha, 50% do êxito está na minha mão, na minha receita. 50% você vai procurar, vai pedir ajuda do terapeuta. E nessas situações da autoimagem, né, assim como bulimia, anorexia, existe para nós o que nós chamamos de dismorfia. A pessoa olha para o espelho... Tem uma outra imagem. Ela tem uma outra imagem. Então, por mais que eu seja tecnicamente bom, que eu tenha um olhar esteta, que eu faça uma harmonia, eu nunca vou conseguir satisfazê-la. Nesse sentido, eu preciso da ajuda, sim, de um terapeuta, de um psicanalista, e às vezes a ansiedade é tão generalizada, por que não um remedinho do psiquiatra? Eu acho que essa nossa cuidar de beleza não é só externo, não. Ela é interno, você passa a felicidade, você passa uma possibilidade de estar melhor quando você está integrado, né, holisticamente. Eu acredito muito nisso. Meu trabalho um equilíbrio total, né? Total. Não adianta passar um ácido se emocionalmente você não está equilibrado. Doutor Otávio, você costuma dizer que quando os homens trocam ideias, eles multiplicam pensamentos
que ganham vida na sociedade. Achei isso super bacana. Fala um pouco sobre isso. Então, eu acho que o entendimento entre as pessoas está cada vez mais dificultado. Eu acho que os relacionamentos humanos, eu acho que agora as pessoas estão saindo dessas situações mais com high touch, é o que eu costumo falar, né? Eu posso ter um tratamento ou um relacionamento com meus clientes high tech, né? Então, tecnologia, várias clínicas têm, vários serviços têm. O que vai nos diferenciar é esse high touch, é esse entendimento, essa intercomunicação humana, que eu acho que vai ficar cada vez mais evidente, cada vez mais necessária, é o que vai sustentar as relações e os relacionamentos. O ser humano está voltando mais para si. Eu acho que nós estamos tendo a grande oportunidade de fazer essa reflexão mais profunda. Eu digo isso por experiência própria. Eu estou tirando muito proveito dessa situação, mas eu acho também que muita gente não vai mudar. Essa história de novo normal, odeio isso. Não tem nada de normal. Eu também não gosto disso. Anormalidade. Eu não gosto disso. É total anormalidade. E o ser humano, muita gente não vai mudar nada. Essa coisa, os oceanos estão limpos, os jardins não têm plástico. Daqui a pouco isso vai acabar, infelizmente, acontecendo. Então, quem está tendo essa oportunidade, né, eu acho que é uma parada tão grande, o tal do ano sabático, que eu sempre falava, quando é meu ano sabático, está na hora de diminuir o ritmo, eu preciso isso, quero fazer um curso de artes em Florença, aquelas fantasias todas. É agora, foi agora. Nós somos obrigados a parar e a vida continua. Eu acho que o mais interessante nisso tudo, para mim, eu tirei muito isso, muito, 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 que nós podemos rever, sim, você também, o quanto trabalha, de que forma trabalha, será que precisa tudo isso, né? Já está bom, né? O consumo. Eu acho que essas reflexões todas traduzem um pouco isso aí que leu. Doutor Otávio, eu gostei muito de conversar com você. Eu acho que realmente tudo isso que você falou faz muito sentido. E até essas coisas que você falou, desse isolamento, para que você aproveitou, a meditação, o cuidado, a contemplação. E eu fico muito contente, eu estou te achando muito bem. E fico muito, muito feliz e te dou parabéns pelo conjunto da obra e por essa conversa tão incrível. Eu que agradeço, muito obrigado mesmo pela oportunidade de estar trocando um pouquinho de ideias. E eu realmente me sinto aí privilegiado disso tudo, de cuidar de todo mundo, de estar tratando de estar conduzindo aí uma orquestra dos meus assistentes, da minha equipe, dos meus associados. Eu acho que é um momento bastante importante. Isso acaba refletindo e nos equilibrando cada vez mais, graças a Deus. Parabéns, dá para perceber, viu? Muito obrigada. Muito obrigada e até bem breve, tá? Um beijo grande. Tchau. Boa noite. Que conversa ótima com o doutor Otávio Macedo. Muito boa essa conversa, esclarecedora, pé no chão. Pé no chão. Não é aquela coisa apenas de não, a minha pele. Não, é todo um pacote, uma coisa holística, um bem-estar. Obrigada, doutor Otávio. Obrigada a todos vocês que... Muita gente esteve aqui, eu vi a Lisa Sander também, Ana Maria já falei, tanta gente, tantos amigos. Obrigada a todos e a todos vocês, que eu não falei o nome, vai ficar gravado no IGTV do Glamurama. Então, para quem perdeu ou quer rever, IGTV do @Glamurama. Então, foi muito bom ter vocês aqui. E quem quiser ver uma seleção bem bacana de botas de inverno, vai lá no Glamurama, que tem a parceria do Magalu e do Glamurama. Ana Schwartz, Maelinho Pires, todo mundo aqui, Ângela Paz Mendonça, minha amiga Cláudia Burmaian, querida Lisa Sander, Ana Maria Carvalho Pinto, todo mundo aqui, Majô Mafei, Elinho Pires, querido, estou com saudades de todos vocês. Menos a Cláudia Burmaian, que eu tenho visto, tá? Porque a gente está de isolamento, mas de vez em quando a gente se reúne 4 amigas com isolamento, tá? Muito gostoso ter vocês todas e todos aqui. Valeu?
Obrigada. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.